gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras. Pessoal, boa tarde, boa noite. Gostaria de agradecer aqui o convite para participar do evento, agradecer a oportunidade de trazer um pouco de informação para vocês de uma área que me orgulha muito de ter trabalhado, que são as nossas ilhas. Queria agradecer também aqui o Henrico Ventura, que fez a ponte, para a gente estar hoje aqui com um stand sobre o Monumento Natural das Ilhas Cagarras, estar aqui com essa palestra. Muito obrigado, é um prazer falar sobre algo que a gente realmente acredita, gosta e ama. Eu vou passar para vocês um pouco da minha história de formação acadêmica e profissional nessas ilhas oceânicas brasileiras, onde eu fiz a minha monografia de graduação, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado e mais recentemente, nos últimos 10, 15 anos, aqui nas ilhas costeiras, principalmente do Monumento Natural das Ilhas Cagarras, aqui, o principal destino náutico da cidade do Rio de Janeiro. Eu atualmente estou trabalhando no Instituto Mar Adentro, no Museu Nacional e no Instituto de Pesquisa de Jardim Botânico, que muito me orgulha. Eu vou começar com esse slide que eu acho sensacional. Eu peguei essa ideia de uma apresentação em 2005 no Museu Nacional, um simpósio sobre ilhas oceânicas que foi organizado no museu. Uma ideia que eu vi de um oficial da Marinha do Brasil, que eu achei incrível. Ele, só com essa imagem, ele passa para a gente a importância de se ocupar essas ilhas, do Brasil ter o esforço que tem para manter as estações científicas que a gente tem, principalmente e sobretudo essa daqui, que já é no 0 grau norte, 55 minutos norte, no arquipélago de São Pedro e São Paulo, na verdade os Penedos de São Pedro e São Paulo, que foram alçados a nome de arquipélago pela Marinha, que desde 1998, meados de 98, instalou uma estação científica lá em São Pedro e São Paulo e mantém ela ocupada integralmente desde então, o que tem garantido para o Brasil uma zona econômica exclusiva de 200 milhas náuticas de raio a partir daquela base. Então, para mim, esse é o exemplo mais emblemático que a gente tem de projeção marítima, de geopolítica no Atlântico. É o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Aqui um pouco dessas ilhas oceânicas, nós temos 5 ilhas oceânicas, o Atol das Rocas, o menor e o único atol do Atlântico Sul, um dos menores do mundo. São Pedro e São Paulo, Noronha, eu não vou entrar muito em detalhes de Noronha, porque já é mais conhecida, e Trindade e Martim Vaz, já aqui na mesma latitude da cidade de Vitória, no final da cadeia Vitória-Trindade. Então a gente percebe aqui a importância de ocupar essas ilhas. Não é à toa que o Império Britânico tomou as Malvinas, tem essas ilhas todas, a Ascensão, Santa Helena, até a Noruega tem ilha lá no sulzinho do Atlântico. Não é à toa, o esforço não é em vão. Essa aqui é uma imagem que eu gosto muito, mostra o arquipélago de São Pedro e São Paulo na íntegra. Ele tem apenas 400 metros de comprimento máximo, 18 metros de altitude máxima e fica exatamente 1.010 quilômetros a nordeste da cidade de Natal. A profundidade em torno do arquipélago é de 5.000 metros, é uma pedrinha no meio do nada. Só que essa pedrinha no meio do nada, a partir do momento que o Brasil passou a colocar 4 doidos lá, dia e noite, principalmente doidos e doidas, que ficam ali ocupando essa pedrinha, o Brasil passou a ter soberania sobre 200 milhas náuticas de raio, ou seja, quase 400 quilômetros de raio, numa área extremamente piscosa, importantíssima, numa rota migratória da albacora-laje, um peixe com alto valor comercial agregado, e a gente está ali. E foi uma das primeiras paradas do Darwin. Quando ele cruzou o Atlântico, o primeiro ponto que o Darwin desembarcou foi em São Pedro e São Paulo. E ele, já na genialidade dele, aos 20 e poucos anos de idade, ele já percebeu que a formação geológica aqui era distinta do resto das ilhas do mundo. É uma formação plutônica. O que quer dizer isso? Quer dizer que é o manto superior da Terra que está fora d'água. A gente consegue estudar a camada superficial do manto, o manto superior fora d'água. Professor Cainho, geólogo aí de mão cheia, me corrija se eu estiver errado.
Aqui é um dos lugares que eu já estive que mais me impressionou pela beleza, pela a história do local. É um local realmente lendário para os navegadores. Aqui uma vista do Pico Proibido. É proibido, mas, enfim, tudo que é proibido, né, a gente acaba, né, conhecendo. É o local mais alto, 18 metros de altitude, e a gente vê a estação científica. Essa é a primeira estação científica. Essa estação foi destruída por um mar muito grosso, misturado com um abalo sísmico no Atlântico, acabou destruindo a primeira estação e foi construída uma nova um pouquinho mais para frente. Aqui é Enseada, na maré baixa. Aqui a primeira estação. A estação, vocês reparem que ela está a mais ou menos aqui quase 2 metros de altura do solo. Apesar disso, ela ficava em cima de amortecedores de caminhão, de borracha, para acomodar o abalo sísmico, que às vezes ocorre ali. E essa estação acabou sendo dizimada pelo mar. Mas ela se manteve ali até, eu acho que meados de 2004 ou 2006, desde 1998. É bastante funcional a estação. Aqui uma outra visão dela. A gente, nessa pernada, o mar levou vários cilindros. A gente foi buscar ele no meio das pedras lá, porque o mar engrossou um pouquinho. Eu não peguei mar brabo lá, mas peguei um mar que levou um pouco dos nossos cilindros. A gente passou a amarrar os cilindros na varanda depois disso. A travessia para lá, ela sai de Natal. Geralmente os pesquisadores embarcam em Fernando de Noronha. De Noronha para São Pedro de São Paulo, leva em torno de 48 a 60 horas. Foi o que eu já fiz nas minhas 4 expedições para lá. São barcos de pesca, barcos de mais ou menos 60 pés, de madeira ou de ferro. São barcos armados para espinhel oceânico, espinhel pelágico. Principalmente na época do verão, eles pescam muito albacora ali no entorno do arquipélago. Pesca-se muita cavala de currico ao longo do dia e albacora à noite. Aqui uma visão dos beliches. Cada beliche desse aqui a gente já entra meio de lado. Eu, como sou pequeno, conseguia dormir bem. Os amigos maiores tinham uma dificuldade um pouco maior. Tudo de madeira. Aqui a parte onde a gente coloca câmera, roupa para não molhar aqui dentro. Embaixo disso é o motor. E eu tirei a foto de dentro da cozinha. Então é tudo integrado, todo mundo junto, na mesma batida. Os pescadores, né, desde aqui eu aprendi a admirar o trabalho dos pescadores. Né? A gente vê a pesca mortal no Alasca, pegando caranguejo, mas pesca mortal é o que esses caras fazem na raça, pescando tubarão na mão, botando tubarão de 3, 4 metros para cima, puxando na mão. Não é fácil. Mas são pessoas que têm um conhecimento da área muito forte. Então eles costumavam colocar a roupa para lavar, né? A máquina de lavar deles era a polpa do barco, a correnteza muito forte, deixava a roupa amarrada ali lavando sozinha. E aí um dia eles passaram um rádio para a estação e falaram: "Ô, seus meninos, vocês não mergulham hoje não, que está dando ronda-moinho aqui na polpa do barco." Eu falei: "Não, deixa disso, estão mergulhando todo dia, vamos mergulhar." Falei: "Vocês não mergulham hoje não, hein?" "Não, tá calma, rapaz, está dando ronda-moinho, não vai não." Bem dito e feito. Foi o único mergulho que a gente acabou abortando, porque não escutou a experiência do pescador, estava impossível o mergulho, passou de 20, 30 metros, estava inviável. Então eu passei ali realmente a ouvir mais os mais antigos. Né? Aqui uma visão da única piscina de maré que tem ali, mas eu gosto de mostrar essa foto pelo contraste. Uma área que tem ali mais ou menos uns 3 metros de comprimento, a gente tem uma biodiversidade totalmente distinta. Essa foto é aqui, embaixo dessa pedra, numa zona sombreada, tomada por esponjas. Nós encontramos espécies novas aqui. E essa área com palitoa, bem iluminada, é aqui. Ou seja, a diferença é um mosaico. Mesmo numa piscina dessa, a gente tem faunas completamente diferentes. Aqui é o principal ambiente. Quem aqui já foi a São Pedro de São Paulo? 2, 3, 4? 4, tá bom. O cenário lá é praticamente isso. Um paredão vertical, 90 graus. Ele cai abruptamente. Muito peixe, muita correnteza e muita alga. O que é interessante é que o Darwin, quando passou lá, ele faz 2 menções às algas. Uma, que ele atribui a grande quantidade de peixe, a grande quantidade de algas, mesmo sem ter mergulhado.
Só pela claridade da água ele conseguia ver as algas ali, muito clara, e na maré baixa. E outra que ele fala que sem as algas não teria o ninho das aves marinhas, porque não tinha vegetação, e as aves que nidificavam em terra buscavam as algas boiando, então ele já fez esse link, né, da flora marinha com o ninhal das aves. Muito, muito interessante. Aqui, durante meu doutorado, eu fiz um compilado das correntes da região e desenhei esse mapinha aqui. Não vou explicar ele todo, mas eu chamo a atenção para aquelas setas verdes indo em direção à África, que é a subcorrente equatorial. São Pedro e São Paulo tem uma fauna marinha muito parecida com a costa brasileira e com algumas espécies que só ocorrem no Caribe, sendo que a corrente predominante na superfície é a corrente sul-equatorial, que tem deriva da África para a região do Brasil, né, de leste para oeste. Então, como que essa fauna é parecida com o lado de cá? Por conta da influência da subcorrente equatorial, que tem origem, né, na retroflexão da corrente norte do Brasil, aqui, mais ou menos na longitude de 45 graus, ela retroflete, acelera, vira, afunda, tem uma assinatura de alta, de uma temperatura mais baixa e uma alta taxa de oxigênio. E ela chega em São Pedro e São Paulo entre 40 e 150 metros de profundidade. Então, naquela pedrinha, a gente tem dois sistemas de corrente. A gente mergulha de 0 a 40, a corrente para um lado, de 40 para baixo, com a corrente totalmente invertida e muito forte. Quando ela bate na rocha, ela desce. Então, tinha dias de corrente muito forte que as bolhas desciam antes de subir. E a gente, às vezes, inflava o colete inteiro, ainda tinha que agarrar na pedra para puxar, para varar essa zona de transição entre as correntes. E isso explica muito da colonização, nesse local. Aqui, Martim Vaz, que eu tive o prazer de desembarcar rapidamente para trocar a bandeira do Brasil, né, acabou virando um meme no navio, porque a bandeira partiu, eu caí com tudo, os caras filmaram, foi, mó comédia. Mas, botaram o pau da bandeira, não era um pau, era um ferro. Aí, o ferro no mar não dá, né? Mas a gente conseguiu desembarcar ali. Aqui a visão de dentro do helicóptero, é um voo que demanda muito da perícia dos pilotos. Os pilotos da Marinha são muito bons. Aqui o desembarque, é um desembarque muito rápido. O piloto falava, não vou cortar a máquina, que se cortar e não pegar, vai virar estátua aqui todo mundo, não tem como tirar. Então vocês têm 5 minutos para ir lá, bate umas fotos, troca a bandeira e vão embora. E assim foi. Aqui Trindade, né? Trindade já fica a 1.140 quilômetros a leste de Vitória, né? Na ponta da cadeia Vitória-Trindade. É uma ilha de formação vulcânica, a gente ainda vê aqui o resquício, né, da cratera do vulcão nessa parte da ilha. É uma ilha muito bonita, muito diferente e muito interessante, né, por conta da história dela, da colonização e do impacto que foi causado pela introdução das cabras, que devastou a maioria da vegetação. A ilha tinha muita água doce, tinha cachoeiras, deixou de ter, e a partir do momento que se teve um trabalho de retirada das cabras e retorno da vegetação original, a água começou a voltar. Então, a água doce é estratégico, a água doce no meio do oceano mais ainda. Aqui o posto oceanográfico da Ilha da Trindade, a guarnição da Marinha, que também sempre nos apoiou bastante. Tem muita vossoroca, a gente percebe aqui a ação, das águas, tem muita chuva ali, chuva orográfica, muito escarpado também o relevo. Trindade aqui, quem já teve em Trindade? Trindade mais gente, com certeza. Tá pau a pau com São Pedro e São Paulo. Aqui um pouco da vegetação. Então, o trabalho, eu chamo a atenção aqui, o trabalho do professor Rui Valca, né, da Botânica do Museu Nacional, que conseguiu convencer a Marinha da importância da retirada das cabras antes do início do replantio da vegetação, e antes dele, do professor Johann Becker, que coletou as últimas sementes da última árvore endêmica da ilha encontrada, e a partir dessas sementes ele conseguiu fazer as mudas e começar a reflorestar com as árvores endêmicas. Isso é bastante significativo até para as exposições do museu. Acho que é uma história do museu que a gente deve honrar e valorizar. E o museu tem uma história ali desde 1916, com a expedição Bruno Lobo, que o diretor do museu capitaneou essa expedição para a Ilha da Trindade, com pesquisadores do Jardim Botânico, do Observatório Nacional e da Fiocruz. Uma expedição muito importante, na época da guerra. Aqui o voo embarcado do navio Sirius, da DHN. O deck é bem pequeno, mar balançado, caturrando, tem que ter muita perícia, os pilotos realmente fazem a diferença aí nessa faina.
Aqui, Rocas. Quem já esteve no Atol das Rocas? Pô, tem menos ainda, mais perto. Rocas é incrível. Rocas foi aonde eu fiz a minha monografia, fui ali início de faculdade. Eu fui parar na biologia marinha por conta de ficar lendo revista de mergulho e lendo essas reportagens, principalmente sobre o atol. Como só dá para ir para ali atrelado a algum projeto de pesquisa, eu falei, bem, então vou fazer pesquisa para ir para o Atol das Rocas, acabei virando biólogo marinho. E a gente tem uma estação científica bem modesta, essa é antiga, já tem uma nova. Essa não tinha pia, não tinha banheiro, não tinha água doce. Então tudo era feito, né, na natureza. Então é uma sinergia muito forte, né? O atol é realmente surpreendente, é uma reserva biológica, foi criada em 1979 e na criação dela já se levantava a importância de preservar essa área a montante das correntes que levavam para a costa brasileira para recolonizar, principalmente com lagosta no nordeste do Brasil. Então é uma área que tem muita lagosta, muito dentão, uma abundância de peixe muito badejo. E é um dos menores atóis do mundo, tem 5,5 km² de área, é uma reserva biológica, é Brasil, e a gente deve se orgulhar, né, da manutenção dela como uma reserva em si. E a gente aqui de fora, o atol é uma nesguinha de terra, a altitude máxima chega a 3 metros, os coqueiros foram plantados para sinalização, o coco, a água não dá para beber, é totalmente tomada por guano, é impossível, mas ele ajuda na visualização. Tem muito naufrágio no atol por conta da dificuldade de ser avistado, mesmo de perto. Aqui a diferença de maré é bem grande, isso impacta muito o nosso dia a dia lá de trabalho. O mesmo local na maré cheia e na maré baixa, a gente vê a diferença e a gente tem que programar toda a expedição todo dia com base na tábua de maré ali preciso, porque se a gente anda para o ponto mais distante da casa e erra a maré, ela começa a encher, a gente fica no meio do Atlântico sob influência da corrente sul equatorial e é pesado, não dá para vencer. Então o planejamento tem que ser todo em cima da maré. Aqui a estação, essa, né, já é antiga, né, hoje parece estar mais confortável, eu tive lá 3 vezes nessa estação, mas muito funcional. Interessantíssimo a forma como o ICMBio lida com essa estação lá, consegue manter com muita garra e eu admiro o trabalho, principalmente da Zelinha, da Maurizélia, que está lá há muitos anos defendendo com unhas e dentes essa reserva biológica. Ela fica a 144 milhas náuticas a nordeste de Natal também. Aqui o professor Eduardo Raidu do Museu Nacional coletando nas poças de maré. Então às vezes a gente olha, não, eu vou mergulhar no paredão que eu vou achar uma espécie nova. Nada. Você vai numa pocinha dessa, acha um monte de espécie nova para a ciência, porque são locais extremamente isolados, diferenciados e pouquíssimo estudados. Aqui a piscina do Farol, eu vou mostrar esse slide mais para contar uma história, né, de como é importante a gente ler o ambiente antes de sair se aventurando. Primeiro dia da segunda expedição que eu estava lá, a gente resolveu mergulhar na Barretinha, que é o menor canal perto da casa, e falamos, a maré está enchendo, vamos pegar o estofo, quando a maré estiver enchendo a gente vai, sai, bota a cara lá fora, vai encher, vai empurrar a gente para dentro do atol, está tranquilo. Bem, não foi bem isso, né? O planejado não saiu como o que acontecia, porque o atol começou a encher do outro lado, que é mais alto, e aí com a maré enchendo, começou a cuspir a gente para fora e a gente quase foi levado por conta de não ter se ligado que o que está no papel não é o que está ali na hora, né? Tem que saber a diferença do previsto do que é o real ali. Então a maré, mesmo enchendo, começou a botar para fora nessa barretinha e a gente passou um veneno ali absurdo. E o que salvou foi a piscina do Farol, que a gente conseguiu ir por cima das pedras e se safar. Logo no segundo dia, daí a gente já ficou mais calejado. Aqui é a piscina das tartarugas. Então a gente às vezes olha muito para o Caribe, para a grande barreira de corais da Austrália, mas a gente tem aqui uma preciosidade, um dos menores atóis do mundo e o único do Atlântico Sul. Não é pouca coisa. Aqui essa foto do Guilherme, foi meu orientador, com quem a gente fez a primeira expedição lá, e a gente desbravou esse canto também com um cara que já tinha ido 8 vezes, que era esse amigo aqui, que guiou a gente. Cada fenda dessa, a gente mergulhava, a gente levou 2 cilindros para cada um durante 20 dias, ficou economizando o ar bastante.
Mas isso aqui desce a 8 metros de profundidade, abre os salões lindos, totalmente coberto de esponjas, que era o que a gente estava trabalhando. Vários novos registros, espécies novas descobertas ali. E só dá para ir nas marés mais baixas, 00, 01, 02. Ou seja, tem 2, 3 dias por expedição para explorar esse local. E aí ele começou a pegar confiança na gente e falou, não, acho que vocês conseguem ir lá, vou levar vocês num lugar que vocês não vão se arrepender. E foi esse canto aqui, as fendas. Pouca gente conhece no atol, é incrível. E aqui a parte de fora do atol, que já é assim, mais, digamos assim, mais árido, entre aspas. Tem muito bico fino, esse tubarão aqui. Muito comum lá. O atol tem muito tubarão. É uma área realmente importantíssima para a manutenção de várias espécies, principalmente o limão. Aqui, a Sula dactylatra tem uma colônia reprodutiva. Se eu não me engano, Larissa, você que é especialista, acho que são 100 mil aves ali. É importantíssima essa colônia reprodutiva no atol. E aqui um exemplo em São Pedro e São Paulo, né, da viuvinha. E o ninho, hoje em dia, já tem vegetação. Em 1832, quando Darwin passou, ele relata que não tinha vegetação alguma. São áreas importantíssimas, principalmente Trindade, para a reprodução da tartaruga verde. Trindade é a maior área de desova da tartaruga verde no Brasil. São aproximadamente 1000 ninhos por estação. E aqui a gente vai começar um mergulho na maré baixa em São Pedro e São Paulo, que era quando a água ficava mais calma, mais clara, e a gente geralmente priorizava os mergulhos que a gente buscava mais trabalho, ou ir mais fundo, ou ir mais longe na maré baixa. E aqui, só para começar, o que a gente buscava lá, fazer inventários, levantamentos faunísticos, e aí no caso era esponja. E eu baixei isso hoje, fui dar uma olhada lá, uma espécie que a gente descreveu em 2003, ocorre em todas as ilhas oceânicas do Brasil. Isso aqui está num site mundial de taxonomistas e tem 1.827 visualizações essa foto, uma foto que a gente fez lá em São Pedro e São Paulo. E hoje de manhã eu fiquei impressionado com quanta gente que viu isso. E o que é importante, isso mostra, né, a soberania, isso nos ajuda a nossa projeção geopolítica. São cientistas do mundo inteiro que estão consultando, lendo que essa foto, essa esponja vem de São Pedro e São Paulo, que é uma área que a gente ocupa e garante essas 200 milhas náuticas para o país. Essa é uma espécie interessantíssima, Discoderma dissoluta. Quem tiver curiosidade, joga na internet. Discodermolida é um composto extraído dessa espécie, que tem um alto potencial para a produção de novos fármacos contra o câncer. É uma espécie conhecida do Caribe e que a gente encontra fora do Caribe apenas em São Pedro e São Paulo. Isso é um indicativo da subcorrente equatorial com a deriva em direção à África, levando larvas para a colonização de São Pedro e São Paulo. Ela só ocorre abaixo de 40 metros de profundidade. Isso é estratégico. Se uma espécie dessa tem um potencial para um novo fármaco e a gente tem ela no Brasil, mesmo que seja em um único local, isso é estratégico para o país, em termos inclusive econômicos. Essa aqui é a espécie mais comum em Trindade, a Averongula gigantea. Gigantea porque ela é muito grande, é uma esponja muito comum em Trindade, em toda a cadeia Vitória Trindade, de montes submarinos. Aqui uma espécie de coral solitário, que é a Scolimia wells. Cada indivíduo desse é um pólipo gigante, desse tamanho mais ou menos, e aqui a gente consegue perceber com bastante clareza e didática a importância, esse colorido todo, esse verde, vem de microalgas que são chamadas zooxantelas e que dão a energia que o coral precisa para crescer. Os corais hermatípicos, principalmente, essas espécies, quando perdem essas microalgas, ficam brancas, daí vem o branqueamento dos corais. Aqui uma espécie de polvo que foi descrita por uma pesquisadora do Rio Grande do Norte, uma amiga, Tatiana Leite, e ela, em São Pedro e São Paulo, encontrou e percebeu a diferença morfológica desse polvo, e aí insistiu, trabalhou, fez genética e publicou uma nova espécie de polvo que ocorre nas ilhas oceânicas e na plataforma externa do Brasil. Ela é bem mais parruda do que o polvo normal que a gente encontra aqui. Essa é uma espécie de donzelinha endêmica de São Pedro e São Paulo, Sankt Pauli. Muitas dessas espécies foram descritas numa expedição de americanos e de ingleses que foram, para São Pedro e São Paulo na década de 80 e coletaram material e descreveram algumas espécies novas de peixe. Esse outro também foi descrito e só ocorre abaixo de 40 metros de profundidade, e a gente percebe que ele usa
o fundo dele é o paredão. Então ele está sempre alinhado na vertical, ele não nada na horizontal, porque a parede é reta. Muita raia-manta, né, a mobula no caso, né, a tarapacana, muito comum em São Pedro e São Paulo. Aqui o tubarão-limão no atol é uma área importantíssima para a reprodução do tubarão-limão, a reserva biológica. Essa aqui é dentro da laguna do atol. Aqui um bico fino, né? Quando a gente foi, o pessoal falou, olha, se tiver tubarão, você vai para o raso, que no raso ele não vai não. Aí eu filmei e falei, pô, irmão, tu falou que no raso ele não ia não. Eu falei, ele vai justamente quando ele está com fome para caçar, porque no raso tem menos lugar para a presa fugir. E aí eu falei, pô, não vou mais levar muita fé no que estão me falando aqui não. Enfim, não fazem nada, é muito tranquilo, porque o ambiente é equilibrado, a água é clara, tem muito peixe. O tubarão está ali, é mais um organismo dentro do ecossistema do atol. Aqui, essa foi a primeira vez que a gente conseguiu mergulhar com tubarão-baleia. São Pedro e São Paulo é muito conhecido pela presença de tubarão-baleia, é muito comum. E foi um caso muito engraçado, porque a gente estava indo embora, a guarnição que estava rendendo a gente tinha passado a estação, a gente já estava no barco para ir embora, já preparado para zarpar. E o mestre da embarcação falou, ó, o pintadinho tá aí. Aí o pessoal, pô, pintadinho. Eu falei, pintadinho é o tubarão-baleia. Ele falou, não, tá aí, ó, tá aí embaixo aí. Se vocês pularem, ele vai ficar. Se ninguém pular na água, ele vai embora. Aí meu irmão acabou pulando, sem máscara, sem nada. Ele falou, não, tem um pintadinho aqui mesmo e é grande. Não era muito grande, tinha acho que uns 8, 9 metros, chega a mais de 10. E aí fez essa foto aí do início do mergulho e aí acabou que o tubarão ficou 2 horas com a gente mergulhando. E aí o mestre começou a tocar a buzina para espantar, que ele queria ir embora para casa. Ele falou, não, deixa esse negócio para lá, que se vocês ficarem ele não vai embora não. O bicho adora a companhia. E aí essa foto era o pescador, né? E foi engraçado essa história, porque esse pescador está com a minha nadadeira, com a minha máscara. Aí, Cela, essa nadadeira que tu me deu. Esse cara, eles tinham muito receio, ele falou, não, esse bicho é muito grande. E os pescadores mais velhos, o mestre, falou assim, pode entrar na água, o bicho é manso. E ele ficava sentado, o bicho rodando o barco, e ele sentado na popa do barco, falou assim, não, esse bicho tem memória boa, ele sabe que a gente pega os primos dele, eu não vou entrar não. E aí esse era o único pescador que entrou na água, era o pescador mais jovem, e aí ficou doido, ele nunca tinha mergulhado com o tubarão-baleia, pegou nosso equipamento, a gente começou a tirar as coisas do porão, falou, pega a máquina, e aí foi uma coisa que me deixou assim, sempre, depois disso eu nunca mais deixei de fazer, na época era filme, a gente trabalhava com filme, com slide, 36 poses, e eu sempre deixava a máquina preparada com filme, bateria, toda certinha, ó, ringue tratado, e não deu outra, estava com a máquina pronta, caímos na água, conseguimos fotografar, fizemos 3 rolos de filme, ISO 50, ISO 100, ISO 400, a maioria das fotos ficou boa. A partir dessa foto, a gente conseguiu uma matéria de destaque na Veja, eu não consegui dinheiro, mas consegui que eles publicassem 3 fotos de esponja e falassem sobre o trabalho que a gente desenvolvia no Museu Nacional a partir da foto do tubarão-baleia. Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras e, no caso, uma imagem valeu a matéria. Até por curiosidade, na época, foi 2005, eu liguei para o marketing da Veja. Falei, pô, quanto que é para eu fazer um anúncio de uma página aí? Falei, uns 100 mil reais. Eu falei, pô, essa minha foto valeria um dinheiro, né? Mas tá bem paga. A gente trabalhava na época com slide, então isso nos ajudou muito a valorizar cada foto, né? E aí, a partir desses slides, a gente digitalizou tudo, publicou esse livro em 2011, com várias espécies de esponja, algumas novas para a ciência. Com muito sacrifício, filmando ali na raça, a gente fez um documentário que, pela importância do local, por pouco que se conhecia desse ambiente tão inóspito, ganhou um prêmio no Mercosul de melhor documentário de 2006. E aí, das ilhas oceânicas, eu vou dar um pulo aqui para a nossa realidade do litoral carioca, que são as Ilhas Cagarras, que ficam as primeiras ilhas a 4 quilômetros, 4, 5 quilômetros da Pedra do Arpoador, e a Redonda lá atrás a mais uns 4 quilômetros do arquipélago ali. É uma área importantíssima na entrada da Baía de Guanabara. Aqui a nossa logística do início do projeto Ilhas do Rio. A gente acampava lá, não tinha nenhuma área plana, então a gente tinha que acampar em rede, né, Larissa? Não era brincadeira não, né? Para trabalhar principalmente nos linhais, né? Eu não trabalho com ave, mas eu gostava de ir porque era sempre uma emoção participar dessas expedições do pessoal de aves. E o desembarque é todo na rocha, então a gente tem que esperar o momento certo.
usar a onda a nosso favor, para jogar a gente para cima da pedra. E aí o que mais impressionou, em 2011, final de 2011, a gente fez a primeira ascensão ao cume da Ilha Redonda, a área mais isolada da unidade de conservação, e encontrou esse caramujo terrestre, as conchas, que é muito comum em sambaquis, em sítios arqueológicos, que é comestível, e encontrou essas flores e os tubérculos, que depois o pessoal do Jardim Botânico, o Máximo Bovini, pesquisador da flora, identificou como batata doce. É uma linhagem primitiva de batata doce, não melhorada, com o tubérculo fininho, no mesmo local que tinha uma espécie comestível de molusco terrestre, que não aguenta água salgada. A gente não encontra esse molusco nas ilhas mais próximas, só encontra no alto da ilha mais distante. E aí, junto com isso, nós encontramos machados de pedra polida, cerâmicas e diversos quebradores de coquinho. E aí, a partir disso, a unidade de conservação ganhou uma nova camada de importância, de significância, que é abrigar um sítio arqueológico pré-colonial, um trabalho que foi desenvolvido pelo Museu Nacional, pela professora Rita Schilibert, que mostrou que muito provavelmente eram índios do período pré-colonial que habitaram essa região, não diretamente, mas frequentaram. Aqui os coquinhos, o coquinho da palmeira nativa, o gerivá, encaixa certinho aqui no meio dessas rochas, e nós encontramos inclusive uma mão de pilão. E aí, juntando, né, história com biologia, com zoologia, com botânica, a gente foi atrás dos mapas antigos, e a Biblioteca Nacional nos cedeu esse mapa português do século XVIII, onde a ilha que hoje é chamada Comprida se chamava Tapera. Quando a gente vai nos dicionários antigos do Tupi Antigo, Tapera quer dizer aldeia abandonada. E aí começou a fazer sentido um sítio arqueológico com relatos, né, de cartas náuticas que mostravam que ali havia uma aldeia abandonada. Então eu acho isso é um dos diferenciais do Museu Nacional, é ser uma casa de ciência que agrega vários conhecimentos. Nós também publicamos algumas espécies novas. Essa é uma esponja nova para a ciência, foi publicada em 2013. A gente só encontrou na Ilha Redonda e na Ilha Rasa. Então quem trabalha com mergulho pode vender essas informações para o seu cliente como uma área que tem espécies que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo, só ali. Essa só ocorre abaixo de 20, 25 metros de profundidade. Como tinha uma distribuição muito restrita, ela acabou sendo classificada como uma espécie vulnerável na lista de espécies ameaçadas de extinção elaborada pelo ICMBio. Depois nós encontramos em Alcatraz, em 2015 também. E essa espécie, então, está hoje sendo reavaliado o status de conservação dela. Mas é muito rara. Quem encontrar aí mergulhando, depois puder compartilhar se viu, a gente agradece. Porque é muito difícil a gente encontrar. Aqui algumas espécies de corais, não tem muito coral, mas tem uma espécie que é endêmica do Brasil, que é a Mucismilha híspida, também conhecida como coral cérebro, é um nome meio genérico, mas aqui também a gente vê o fenômeno de branqueamento ocorrendo nas cagarras. Então é importante monitorar essas colônias. Não tem muito, mas as que tem são muito importantes. Muitas espécies com alto valor comercial, como polvo, cavaquinha, lagosta, é muito raro hoje em dia, mas a unidade de conservação, apesar, né, de ter uma área pequena, e depois a chefe da unidade, a Tatiana, vai fazer a palestra de encerramento do dia, vai entrar mais nessa parte provavelmente, eu não vou entrar muito nessa parte da gestão da unidade, mas ela tem só 10 metros de área protegida em torno de cada ilha. Se a gente não respeitar esses 10 metros, a gente não vai avançar. Então é pouco, mas a gente precisa respeitar e proteger. Cavaquinha, vocês que mergulham lá provavelmente já viram muito. Certamente os mais antigos sabem que tinha muito mais, mas a gente ainda encontra. E espécies muito raras, como esse molusco, a gente encontra ele geralmente em março, na lua cheia, 2 ou 3 vezes no ano só a gente consegue encontrar. A gente viu pouquíssimas vezes, coletou alguns exemplares. Infelizmente, alguns se perderam no incêndio do Museu Nacional, mas outros se mantiveram porque estavam em coleções diferentes. Então é importante a gente replicar o material coletado. Para a salvaguarda dele é fundamental. O impacto de petrechos de pesca é muito grande, de lixo sólido é muito grande. Então aqui muita linha, aqui um light stick, plástico, aqui um saco plástico. Tem um ouriço ali, que é uma espécie ameaçada de extinção, o ouriço lilás. Não dá nem para ver o ouriço, mas tem muito problema com petrechos de pesca e que é também um perigo para o frequentador, para o mergulhador, principalmente o apneísta. Quando a água está escura, pior ainda. E a gente trabalhando com os pescadores artesanais de Jurujuba, mas principalmente da colônia Z13 Copacabana, a gente percebe o drama deles.
Se a gente mergulhando vê lixo no fundo, você imagina esses caras trabalhando com rede de espera. A rede de espera é uma sentinela. Ela está no fundo ali e o que mais vem nessas redes são lixo. Lixo flutuante, lixo sólido. Nós coletamos um monte de material, vários grupos, montamos coleções científicas e didáticas que nos ajudam a levar para a população um pouco dessa biodiversidade, da importância da conservação. Então essa é uma coleção mantida na seção de assistência ao ensino do Museu Nacional, que sobreviveu ao incêndio, foi salva durante o incêndio. Nós levamos ela em várias escolas, muitas exposições, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. O Projeto Ilhas do Rio tem um caminhãozinho itinerante que leva a exposição a muitos locais, aqui no caso na Quinta da Boa Vista, no Museu Nacional. Esse tubarão era um filhote que veio da pesca em São Pedro de São Paulo, estava prenha, eu acabei levando para o museu, e esse dia no CIEP foi uma aula sobre biodiversidade marinha, e a diretora falou, olha, eu separei uma salinha aqui para vocês darem a aula, vai entrar uma criança de cada vez, por causa do vírus. Eu falei, não, vamos fazer no pátio. Não, no pátio é impossível, você não está entendendo, é muita criança, vai ficar um alvoroço. Eu falei, não, vamos fazer no pátio, eu conheço o CIEP, eu treino capoeira nesse CIEP, o CIEP do Maitá. E ali a mesa era de concreto, né? A gente tinha aquela nossa mesa de concreto no CIEP, agora acabou a mesa de concreto. Mas a gente conseguiu colocar o material ali e a mesa aguentava. A gente tinha que combinar, com as crianças, porque o alvoroço era grande. E aí foi a escola inteira. Aí qual foi a tática? Mostrei o tubarão e falei, olha, se todo mundo ficar quietinho, no final o tio vai tirar o tubarão do frasco. Pô, tranquilo, a aula foi uma beleza, ficou todo mundo quietinho, levantava a mão. No final, dito e feito, tirei o tubarão do frasco, todo mundo ficou feliz e contente. Aqui umas exposições, essa foi no aeroporto Santos Dumont, no hall de desembarque, ficou o verão de 22 para 23 lá. Essas maquetes vocês podem visitar no stand aqui atrás, um stand com a exposição sobre as cagarras. Foi uma exposição bem interessante no hall de desembarque do Santos Dumont, com vários materiais, e eu chamo a atenção para esse lote aqui. Foi coletado em 1903, o primeiro barco de arrasto de fundo do Brasil, que operou no Brasil. Os pesquisadores do museu leram no jornal que esse barco estava chegando, que ia começar a operar no Rio de Janeiro, fizeram o link, o diretor do museu pediu uma vaga, eles embarcaram, tem isso tudo relatado, e veio muito material, inclusive o peixe namorado hoje veio dessas coletas. O gênero que descreve, o gênero inteiro do namorado vem de uma coleta por fora da Ilha Rasa. Então, desde o início do século XX, essa região já era estudada pelos pesquisadores do Museu Nacional e, o que é mais interessante, em parceria direta com o setor pesqueiro. Esse mero, vocês podem ver ali também, foi uma apreensão da Polícia Federal em Santa Catarina. Esse mero ficou congelado 8 anos e foi preparado pelo setor de taxidermia do Museu Nacional, graças ao esforço do Carlos Augusto Caetano e do Maurílio Oliveira, que prepararam um material que estava num estado já bem difícil de ser trabalhado. Ele está ali exposto, quem quiser ver. Era ainda um material jovem, de 1,30 m mais ou menos, chega a 2 metros um mero desse. Então era um material que ia se perder e acabou tendo uma utilidade bem grande. Aqui 2 livros que a gente publicou, esse primeiro em 2013, foi um livro publicado que traz o primeiro compilado da biodiversidade do monumento natural, com 636 espécies identificadas. Esse segundo de 2019, com 302 espécies publicadas. Ambos têm distribuição gratuita, todo o material que a gente publicou tem distribuição gratuita, vocês podem baixar no site do Ilhas do Rio, as versões estão lá. Essa aqui, inclusive, tem uma versão com uma errata, que a gente fez em menção ao trabalho do Maurício Carvalho sobre naufrágios, que a gente citou ele depois, e a gente pede desculpas a ele aqui publicamente por não ter referenciado esse trabalho por um erro durante o trabalho de editoração. Então, todos eles vocês podem baixar gratuitamente. E aí, a partir dessa experiência nas Ilhas Oceânicas, acabei sendo convidado para ir em Cabo Verde, em 2022, com um navio oceanográfico francês, o Anteia. E aí tive a experiência de trabalhar no arquipélago oceânico na costa da África, que eu sempre tive vontade de conhecer. Fica a mais ou menos 570 a 870 quilômetros de Dakar, no Senegal. Um país incrível, muito humilde, eu não vi um papel na rua, não vi uma lixeira na rua. Povo extremamente educado, simpático e muito acolhedor, adora brasileiro. Esse é o navio francês, que a gente ficou 1 mês trabalhando lá, fomos a quase todas as ilhas do arquipélago.
E aí eu vou fechar com essa importância de se ouvir o conhecimento local. Nós mergulhamos um navio de alto nível, top, mas se não fossem os pescadores locais para nos guiar ali no fino de onde mergulhar, quando mergulhar e principalmente onde não mergulhar, quando não mergulhar, muita dessa expedição não teria dado certo. E a história que mais me marcou foi um dos últimos mergulhos. Na carta lá estava escrito Ponta da Água Ruim, você já dizia alguma coisa de francês, não, vamos mergulhar aqui. Eu falei, olha, o português está dizendo aí, Ponta da Água Ruim, vamos olhar com calma. Não, vamos lá. Aí chegamos, estava todo mundo equipado, cai na água, não cai na água, uma pontinha de ilha, uma hora meio estranha, estava aquele clima no bote. E aí passou um pescador, à vela, o cara deu um bordo, voltou na gente, gritou, não mergulha, não mergulha. Aí a gente abortou, foi para outro canto. No meio do mergulho entrou uma viração de vento, a gente ia se arrasar na Ponta da Água Ruim. E aí o local, o pesquisador de Cabo Verde falou, cara, esse cara é filho dos caras mais lendários aqui de pescador, só pesca a vela, o cara é fera. Ele voltou a manobra dele, estava voltando para casa, voltou para nos avisar. Então, assim, eu guardo isso com muito carinho e eu dedico muito hoje meu tempo para escutar, principalmente os pescadores, porque tem um conhecimento muito importante. Pessoal, eu agradeço aqui mais uma vez a oportunidade, a presença de todos vocês. Fica aberto aqui para perguntas, comentários e visitem o stand Um Mergulho no Monumento Natural das Ilhas Cagarras, que realmente vale a pena. Muito obrigado aí pela Náutica Talks, pela oportunidade de mostrar um pouco do trabalho. Alguma pergunta? Quem quiser fazer pergunta pode ser depois também, tá tranquilo. Obrigado. A gasolina Petrobras Podium agora é carbono neutro, com máxima performance e menor impacto ambiental e tecnologia de aditivação que garante mais limpeza e proteção. Abasteça nos postos Petrobras.